Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 22 do primeiro livro dos Reis. Esse é um capítulo, aliás, hoje é o último capítulo e hoje tem formatura! Isso! Então se preparem, porque no final a gente vai ter colação de grau, podem trocar de roupa, que a gente vai ter uma festa para a gente colar grau hoje no primeiro livro de Reis. E esse último capítulo lembra para a gente mais uma guerra que Israel, o Reino do Norte, vai empreender contra a Síria. Em algumas Bíblias chamam a Síria de Aram e Síria, né? Mais uma guerra contra... E a gente vai ver hoje, gente, o Josafá como o rei de Judá, né? E também Ocosias como rei de Israel, né? Lembra que Acabe, presta atenção, Acabe é o marido de Jezabel, que nós terminamos lembrando que ele foi esse rei terrível com Jezabel, né? Não foi, ele não, a sua casa, ela não acaba com Acabe, ou seja, a dinastia não termina com Acabe, vai ter seu filho Ocosias, né? E com Ocosias a gente chega ao final dessa dinastia. Mas Acabe ainda está reinando e hoje nós vamos ter a morte de Acabe. Hoje nós temos a morte de Acabe. É justamente numa guerra contra a Síria, tá bom? Então Acabe morre, né? Mas ele vai ser depois substituído pelo seu filho Ocosias, tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos para o último capítulo hoje, terminando aí o primeiro livro dos Reis. Bíblia na mão, o Espírito Santo no coração. Quero pedir você, compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas, se inscreva no canal para a gente fazer essa caminhada fascinante pela palavra de Deus. Vamos lá? Vamos ler então? Lembrando que hoje nós temos mais uma guerra contra a Síria. Deixa eu te contar. Hoje nós vamos ter uma aliança do Reino do Sul, Judá, com o Reino do Norte. Uma aliança do rei Josafá com o rei, com Acabe, né? É interessante isso, né? Embora eles não voltem a ser um reino só, há uma aliança, de tempos em tempos há essa aliança. Vamos lá. 3 anos se passaram sem lutas entre Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Atenção, Josafá substituiu Asa, lembra? O rei de Judá era Asa. Quem vem agora é Josafá. Muito bem, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: sabei porventura que Ramote de Galaade é nossa e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria? E disse a Josafá: queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galaade? E Josafá respondeu: farei o que fizeres, meu povo fará o que fizer o teu, e minha cavalaria fará o que fizer a tua. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá ajuntou: consulta antes de tudo, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: devo eu ir atacar Ramote de Galaade ou devo me abster? Eles responderam: vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor.
Mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel, um eunuco, e deu-lhe esta ordem: trazei-me aqui depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: eis o que diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios, até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobe a Ramote de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhe: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles. Predize o bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: por Deus, que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, esse disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei disse-lhe: quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: essa gente não tem guia, volte cada um em paz para sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu, ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um disse uma coisa, outro dizia outra. Então, um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Respondeu o Senhor: é isto, conseguirás seduzi-lo? Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e lhe deu uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então, o rei de Israel ordenou: prende Miqueias e leva-o à casa de Amon, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Dize-lhes: esta é a ordem do rei. Lançai este homem na prisão e alimentai-o com um pão de miséria até que eu volte são e salvo. Isso foi o que o rei de Israel disse, Acabe. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvos, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: ouvi, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Galaade. Disse-lhe: vou disfarçar-me para ir ao combate, tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: aquele é seguramente o rei de Israel.
Josafá não, né? Não era o rei de Israel. E o atacaram. Josafá soltou seu grito de guerra. Os chefes de carro, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Neste momento, estirando um homem o seu arco ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da coraça. O rei disse ao condutor do seu carro: volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército: volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banhavam-se ali conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe, suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus pais e seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. Agora vamos falar de Josafá, que é o rei do sul, rei de Judá. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram os lugares altos onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou das terras prostitutas sagradas que ainda restavam no tempo de seu pai. Não havia, então, rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir porque o seu navio naufragou em Aziongaber. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixa os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu filho. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. Ocosias, rei de Israel. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como fizera seu pai. Muito bem. Acabou o rei Acabe, acabou o rei Josafá, chegamos até o Ocosias e chegamos até os seus sucessores. Mas vamos lá. Mais uma guerra será empreendida contra os sírios. Já tivemos em outros capítulos batalha contra os sírios e agora mais uma batalha. O que nós temos? Como está o cenário político nessa história? Nesse momento, os sírios, tinham tomado uma localidade que era de Israel, chamada Ramote de Galaade. Eles tinham tomado. Isso estava engasgado na garganta do rei Acabe, porque eles tinham tomado Ramote de Galaade. Nesta época, preste atenção, nós temos quem reinando no sul? Josafá, filho de Asá. Josafá, olha que interessante, é um rei
que cessou esse espírito de beligerância, de guerra contra o norte. E ele estava sempre disposto às alianças. Ora, é um rei que não queria briga, o rei Josafá. É um rei que queria paz, é um rei que queria aliança. Logo, o rei Acabe é um grande administrador, viu, gente? É um grande rei. Pode ter lá seus problemas, que ele é infiel, que ele presta culto a Baal, mas é um grande político administrador. O rei Acabe falou o seguinte, ó, eu quero retomar Ramote de Galaade, que os sírios tomaram da gente. O que ele vai fazer? Ele vai então, fala com o rei Josafá, que é do sul, rei de Judá, fala, você não quer me ajudar a ir lá em cima e pegar de volta Ramote de Galaade, não? O rei Josafá, que era dado às alianças e que não era muito ligado com guerra, diz, ok, vamos lá. Mas só que eu quero uma coisa antes. Antes você consulta os profetas para saber se a gente vai ganhar ou não. Aí o rei Acabe, não, tudo bem, chamou 400 profetas. Olha que é uma quantidade considerável, né? 400 profetas. Deixa eu falar uma coisa, naquela época tinha o costume de ter profetas por profissão. Eram pessoas que realizavam profecias por profissão mesmo. Chamou 400 profetas lá e todos os profetas, baba-ovo do rei, começaram, você vai ganhar, todo ele falando a mesma coisa. O Sedecias lá fez até um chifre de ferro, olha aqui, a força do rei vai ganhar. Todo mundo. O Josafá, rei do sul, rei de Judá, falou, esse negócio de todo mundo falando a mesma coisa não tá certo não, meu velho. Tá, o pessoal tá querendo aí bajular o rei. Tá certo não, né? Como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? E ele já percebeu, falou, não tá certo, 400 profetas falando a mesma coisa. Aí o rei Josafá falou assim, ô Acabe, será que não tem um profeta aí que a gente não consultou, algum profeta que a gente não consultou? Aí o Acabe falou, tem um tal de Miqueias aí, mas esse Miqueias, pelo amor de Deus, ele só fala coisa ruim de mim. Só fala coisa ruim de mim. Não é possível. Deixa eu explicar. Esse Miqueias, esse profeta Miqueias, que fala esse capítulo, não é o profeta Miqueias que tem um livro da Bíblia, viu? Esse profeta Miqueias, do profeta Miqueias, do livro da Bíblia, profeta Miqueias, é só muito tempo depois. Esse aqui, o nome é igual. Os nomes são muito parecidos, né, na Bíblia. Mas esse profeta Miqueias não tem nada a ver com o livro do profeta Miqueias. Tá. Tem o Miqueias lá, manda chamar. Fazer o quê, né? Esse Miqueias sempre fala coisa ruim de mim, mas mandou chamar. Quando um mensageiro foi lá buscar o Miqueias, ele já deu você vai lá falar, mas 400 profetas só falaram que o rei vai ganhar. Então você fala a mesma coisa. O Miqueias vai lá, não. Nem vê. Se eu for lá, eu vou falar o que Deus está mandando falar. Não vem com essa história, não. Eu vou falar o que Deus está mandando falar. Aí ele chegou lá, é perguntado para ele se ele venceria, e ele responde ironicamente, vai, você vai subir, você vai vencer, você vai ganhar. Aí o rei Acabe percebeu a ironia, falando, não estou falando que ele só fala mal de mim. E ele falou o seguinte, vocês não vão vencer, o que vai acontecer? E ele começa a descrever uma visão que ele recebeu de Deus, e na visão diz o seguinte, olha, Deus vai entregar você, somente você, Acabe, vai morrer, e a maneira com que Deus arrumou para que isso acontecesse é colocando um espírito de mentira na boca dos 400 profetas que estão falando. Quando ele fala isso, o Sedecias, que era um profeta, aquele bajulador que tinha falado que eles deviam ser profetado, falou, você está falando que eu estou falando mentira? Você está falando que eu saiu da minha boca mentira? Falou, então, vai que vocês vão ver. O rei vai perecer. Olha, não escutaram o que o Miqueias falou. E eles foram. E ao ir,
eles tiveram uma ideia, olha que interessante. Já que teve essa profecia do Miqueias, dizendo que o rei seria ferido, e já que na Síria eles disseram, olha, a gente vai com tudo, mas nós vamos matar o rei Acabe. A gente quer o rei Acabe, né? O rei Acabe pensou o seguinte, eu vou me disfarçar, eu não vou com vestes reais. E falou para o Josafá, Josafá, fica com a sua roupa de rei, mostra que você é rei, mas eu vou me disfarçar. Precaução, claro. Primeiro, o Miqueias já falou que eu vou morrer. Segundo, fiquei sabendo aí que a ordem do rei da Síria é vir em cima de mim. Então estou disfarçado. E assim, o rei Acabe pensou, ninguém vai perceber que eu sou o rei, vai achar que eu sou um combatente qualquer e não vai vir para cima de mim. E eles vão. E aí começa a batalha. E os soldados da Síria, né, segundo a ordem do rei da Síria, era pegar o Acabe. Quando eles veem o Josafá vestido de rei, falou, é esse aí, e vai para cima do Josafá. E o Josafá dá o grito de guerra. Quando ele dá o grito de guerra, ele percebe, pelo sotaque do Josafá, e pelo grito de guerra que era diferente, que ele era do sul, que ele era de Judá. Ele falou, opa, esse não é o rei de Israel, esse é o rei de Judá. E aí não ataca Josafá. Mas acontece, o Miqueias não tinha falado que ia acontecer isso com ele, mas acontece que uma flecha, um arqueiro com uma flecha lançada a esmo, vem e penetra. Diz que penetrou na junção da couraça. As couraças que eles usavam eram o peitoral, as mangas, né? Assim, e tinha o ponto vulnerável nessa junção, né? Porque não era costurado aqui a couraça, como que eles iam mexer, né? Então era só uma couraça aqui, assim, e aí diz que penetrou pela junção da couraça, pá, a flecha. O rei Acabe falou, estou ferido, e mandou pro que estava conduzindo o carro, falou, vamos sair daqui que eu estou ferido. Só que eles não conseguem mais, não conseguem. E o rei, então, vai morrendo e morre em cima do seu carro de guerra. Aí acontece uma coisa interessante que a Bíblia fala. Eles depois levaram o carro para ser lavado em Samaria. E aí acontece aquela profecia lá de trás do que aconteceria com Acabe. Que os cães lamberiam o seu sangue. Quando eles estavam lavando o carro, escorria a água com o sangue e dizem que os cães lambeiam aquela água misturada ao sangue, cumprindo aquela profecia do capítulo anterior, que dizia que o sangue de Acabe e de Jezabel seriam lambidos pelos cães. E aí, olha, conta uma coisa interessante, fala assim, as prostitutas se banhavam naquela água, porque a água escorria e ia para o córrego, para um rio. Naquele rio que a água do rei se escorreu, as prostitutas se banhavam. Na verdade, a Bíblia quis, o autor sagrado aqui quis mostrar um insulto em relação a Acabe. Acabe não era um rei que as pessoas podiam considerá-lo como um rei bom, justo, porque era um rei que favoreceu a idolatria, deixou que o culto a Baal corresse solto, né? Não foi fiel ao Deus de Israel, mas deixou com que todo tipo de idolatria pudesse acontecer, principalmente por causa da sua mulher, Jezabel. E assim nós temos o finalzinho desse capítulo, onde mostra Josafá, né? Josafá como rei do sul, né? Que é depois substituído pelo seu filho Jorão, e temos Ocosias, né? Que é filho de Acabe e se torna rei no lugar de Acabe. A Bíblia faz questão de dizer, Josafá
foi substituído por Jorão, e Jorão, Josafá foi um rei bom, foi um rei justo, mas acabou com as prostitutas sagradas, acabou com muita idolatria, mas não conseguiu acabar com os lugares altos, ou seja, não conseguiu acabar com os lugares de culto para outros deuses. Em contrapartida, Ocosias, que substitui o seu pai Acabe, ele continua com os mesmos pecados de seu pai e de Jeroboão, deixando com que o povo se perca na idolatria. Muito bem, gente, vamos lá. Só alguns versículos para reforçar aqui, ó. Vamos lá. No versículo 4, atenção, versículo 4, e disse a Josafá, quando o rei o rei do norte, rei Acabe, rei do Israel, diz a Josafá: queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu: farei o que fizeres, meu povo fará o que fizer o teu, e a minha cavalaria fará o que fizer a tua. Muito bem. O Josafá põe todas as suas forças à disposição de Acabe, à disposição de Israel, do Reino do Norte, manifestando assim, dessa forma, esta aliança, esta unidade entre Judá e Israel. Embora Judá e Israel não se tornou novamente um só povo, né, sob um só rei, em vários momentos da história, Judá e Israel estiveram unidos em aliança. Este é um caso típico em que Judá e Israel estão juntos por um ideal. Versículo 5. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá ajuntou: consulta antes de tudo, eu te peço, o oráculo do Senhor. Aí deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Os reis, gente, nunca partiam para a guerra sem antes consultar os profetas, os oráculos. Isso sempre foi na antiguidade, sempre na antiguidade. Antes de partir para uma guerra, qualquer rei mandava consultar os seus oráculos lá, tá bom? Versículo 11, acompanha comigo aqui. Sedecias, filho de Canaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: eis o que diz o Senhor, com esses chifres ferirás os sírios até que sejam exterminados. O Sedecias, gente, era um dos 400 profetas bajuladores do rei lá, que estava falando: você vai ganhar, né? E aí ele faz um chifre, né? 2 chifres de ferro. Os chifres, na verdade, simbolizavam a força das pessoas, e também simbolizava, sobretudo, a força divina. Quando você queria expressar a força divina, você usava os chifres ali, né? Versículo 15, quando se pergunta para ele: ô Miqueias que vem, né? Eu vou vencer, não vou vencer? O Miqueias responde: quando ele se apresentou ao rei, esse disse: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Na verdade, esta é uma resposta irônica, que logo Acabe percebe que é uma resposta irônica, e aí vem toda a profecia feita por Miqueias dizendo: você vai perder, você vai morrer, porque foi colocado mentira na boca dos profetas, né? Versículo 17. Ao que Miqueias respondeu: vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: essa gente não tem um guia, volte cada um em paz para sua casa. Muito bem. Vejo como o povo espalhado como ovelhas sem pastor. Isso aqui é uma alusão aos reis, tanto de Israel quanto de Judá, que eram como maus pastores. Isso é uma chamada de atenção, e não é só para Acabe, não. Tanto para Acabe quanto para Josafá. São maus pastores que não conduzem o seu povo. Versículo 19, e Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor, eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. Miqueias descreve a visão para dizer o seguinte: isto é uma revelação de Deus, é uma revelação, por isso ele vai dando detalhes da sua visão.
E não é uma palavra provocada pelo descaso do profeta. Por exemplo, quando o rei Acabe fala, tá vendo? Ele só fala mal de mim, ele só fica falando mal de mim, ele não gosta de mim, ele tem birra, ele tem ojeriza de mim. Aí o Miqueias, para não deixar essa impressão de que o que ele estava falando é só uma rixa que ele tinha com o rei, ele começa a descrever com detalhes a sua visão de tudo que Deus tinha falado para ele. Para dizer, ó, isso aqui é palavra que Deus me revelou. E não é aquilo que eu sinto pelo rei, não. É palavra mesmo. Tá bom? Versículo 21. Só para a gente... Então, isso aqui faz parte da visão de Miqueias. Então, um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo, eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou, de que modo? Atenção, eu gosto sempre de lembrar, quando falo um espírito adiantou, na visão de Miqueias, isso aqui não é o Espírito Santo não, viu? Isso aqui não é o Espírito Santo que o Novo Testamento fala. Não é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Né? Na visão de Miqueias, é como se fosse um anjo que chegasse e falasse, né? Não é o Espírito Santo, tá bom? Isso é a visão de Miqueias, né? Versículo 30. Disse-lhe, isso aqui é o que o rei de Israel vai fazer. Ó. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramal de Galaade. Disse-lhe, vou disfarçar-me para ir ao combate, tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Aquilo que eu tinha falado para você, o rei de Israel não quer chamar a atenção sobre si, por dois motivos. Primeiro, porque ele ficou desconfiado que o Miqueias falou que ele ia morrer. Segundo, porque ele sabia, por informantes, que o rei da Síria disse que queria ele morto. Então ele se disfarça. Né? Versículo 33. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, que é o rei do sul, disseram entre si, aquele é seguramente o rei de Israel. E o atacaram. Josafá então soltou seu grito de guerra. Grito de guerra. Né? Cada exército, gente, é importante lembrar, tinha um grito de guerra. Claro, isso é normal. Né? Cada exército tinha um grito de guerra, para você se reconhecer. O grito de guerra do sul, Judá, era um. O grito de guerra do norte, Israel, era outro. Quando eles adiantam-se sobre Josafá, Josafá grita o grito de guerra deles. Eles percebem, opa, esse é o grito de guerra do sul, Judá. Então não é o rei de Israel. E também tinha a questão do sotaque também. O grito de guerra não era só um grito diferente, mas o sotaque também era diferente. Tá bom? 38, vem cá comigo. 38. Quando morreu o rei, levaram-no para Samaria e enterraram ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banhavam-se ali, conforme o oráculo do Senhor. Na piscina, no lugar comum, eles estavam lavando o carro e ali o que acontece? A Bíblia faz questão de dizer, o sangue escorre naquela piscina, os cães bebem a água com o sangue, lembrando justamente a profecia de que o sangue de Acabe seria lambido pelos reis. E aqui o escritor faz um insulto ao rei, porque essa piscina era onde as prostitutas vinham lavar o seu sangue menstrual, era comum. E aqui ele está dizendo que os sangues da prostituta se misturavam ao sangue do rei. Isso é um insulto violento contra o rei. Por quê? Porque o escritor sagrado sempre faz questão de dizer, Acabe é um rei infiel, é um rei ligado às idolatrias. Então, esse insulto é terrível contra o rei Acabe, né? Versículo 39. Agora eu tenho que falar uma coisa para você que é honestidade também. O restante da história de Acabe, as suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Eu tenho que falar uma coisa porque é uma verdade histórica. Agora eu tenho que falar, presta atenção. A Bíblia, ela quer dizer
a Bíblia sempre parte do ponto de vista religioso e não político. Então é claro que a Bíblia, o escritor sagrado, vai apontar Acabe como um rei horrível, porque é um rei que realmente favoreceu a idolatria, permitia que o povo fizesse culto a Baal, permitia que fizesse lugares altos, erigisse astartes, erigisse postes para cultuar a Deus Astarte, tudo isso. Então, o escritor sagrado, ele tem que realmente enxovalhar a biografia do rei Acabe, porque é um rei que não era fiel ao Deus de Israel. Mas, politicamente, aí eu tenho que trazer para você as informações arqueológicas. Politicamente, o rei Acabe foi um grande rei, um grande rei. Conseguiu um exército muito grande e poderoso, uma cavalaria muito grande, uma infantaria muito grande e desenvolveu muito, muito mesmo a região. Aqui cita o seu palácio de marfim. As escavações arqueológicas, gente, confirmam esse poderio e essa riqueza de Acabe, né? Mesmo ele sendo infiel a Deus, né? Mesmo sendo infiel ao rei, a Deus de Israel, ele foi um grande e poderoso rei, né? E é citado, eu estou falando, nem é pela Bíblia não, nem é pela Bíblia, ele é citado nos escritos como um dos mais poderosos reis, um dos mais poderosos monarcas entre o Mediterrâneo e a Assíria. Então, a verdade tem que ser dita, né? Ele era um rei infiel, ele era um rei que permitia cultos idolátricos, né? Por isso ele ficou odiado praticamente pelo autor sagrado, né? Há uma tentativa de desqualificá-lo em todo momento, mas a arqueologia e os estudos históricos nos dão conta de que ele era um grande administrador, um grande político. Tanto é que ele conseguia travar guerras vitoriosas e conseguia ter alianças bem-sucedidas, né? Tá bom? Muito bem, gente. Terminando aqui, eu queria já terminar mostrando para vocês o que vem pela frente aí naquela nossa linha do tempo, naquela nossa linha do tempo dos nossos reis. Vamos ver? Vamos ler. Vamos continuar aqui. Vamos pegar os reis do norte e os reis do sul e vamos ver. Quem é que nós temos agora? Nós temos, substituindo Asa, seu pai, nós temos o seu filho agora, Josafá. Josafá, que é agora o rei, atenção, do reino de Judá, o reino do sul. Ele foi rei de 870 a 846. Reinou junto ali com Acabe, tanto é que ele faz aliança com Acabe para empreender essa guerra contra a Síria. Atenção, você está vendo Judá como um rei ali, está vendo? Você está vendo ali Acabe como um rei também. Lembrando o que eu disse para você, Josafá era um rei, gente, que ele foi o primeiro a cessar a guerra entre Judá e Israel. Era um rei que não era muito dado às guerras, era um rei mais ligado à paz, era um rei mais ligado às alianças, era um rei mais tranquilo, né? Tanto é que ele é o primeiro a cessar a guerra entre Judá e Israel. E esse rei Josafá, ele tem uma coisa interessante, que ele manda fazer navio de Tarsis. Navio de Tarsis são aqueles navios grandes que fazem grandes navegações, né? E tentou restabelecer este comércio marítimo que Salomão tinha, mas não conseguiu, né? Tanto é que ele faz um navio grande para trazer ouro de Ofir, né? Riquezas de Ofir, mas o navio logo afunda. Então, na verdade, ele tentou, né, restabelecer aquele poderio comercial de Salomão, mas não conseguiu. Esse é o nosso rei Josafá, tá bom? Justamente, então, tem Acabe, que reinou junto com ele. Acabe vai morrer, e aí nós temos agora no norte o rei
Ocosias, que vai reinar, né, de 853 a 852. Um rei que vai ficar 2 anos só, muito pouquinho tempo, tá bom? E aí, gente, nós vamos daqui uns dias, nós vamos no próximo capítulo entrar no 2º livro dos reis e continuar essa nossa trajetória junto com os reis. Muito bem, temos formatura hoje, atenção, quero agradecer você que fez essa caminhada comigo percorrendo esse 1º livro dos reis. Parabéns, você formou no livro do rei, considere-se formado e eu declaro você agora formado no 1º livro dos reis. Isso, mais um diploma para você, aqui o diploma seu para você, seja feliz e olha, deixa eu te falar uma coisa, muito obrigado mesmo por essa caminhada fascinante na Palavra de Deus. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiram, venceu o leão de Judá, raiz de Davi.